Olá, tudo bem? Com vocês mais um evento do FinaCast. Eu sou Adrezo, seu consultor financeiro na Filadélfia e região. E hoje nós vamos falar sobre duas coisas extremamente importantes. Dando sequência à nossa reunião do FinaCast passada, onde nós falamos sobre orçamentos, planejamentos, budget. Se você não assistiu, por favor, assista. Não que esse aqui seja uma continuação, são duas coisas que funcionam totalmente diferentes, mas você precisa da reunião passada também para poder conseguir pegar e seguir, fazer uma sequência e fazer uma mudança na sua vida. Na minha vida, quem pode mudar sou só eu. Na sua vida, quem pode mudar é você. E repita agora comigo. Eu quero fazer diferença na minha vida financeira. Vamos lá. Eu quero fazer diferença na minha vida financeira. Vamos lá. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Bem, reserva de emergência, de forma muito simples, significa um dinheiro que nós temos que ter para podermos utilizar numa situação de emergência. O que é uma situação de emergência? Uma situação de emergência é aquela situação em que acontece alguma coisa que você não esperava. Então eu vou dar um exemplo. Você está trabalhando e de repente você sai do trabalho. Por qualquer motivo, não importa. Você precisa ter um dinheiro, que esse dinheiro é o chamado reserva de emergência. Para quê? Para poder chegar em casa, assentar, parar, pensar e tomar uma atitude certa até arrumar outro trabalho. Por que é importante a gente ter uma reserva de emergência? Porque quando a gente não tem, e eu vou dar esse mesmo exemplo, eu saí do meu trabalho, mas eu não tenho nenhuma reserva de emergência, eu provavelmente tenho uma conta para pagar na semana que vem ou no dia seguinte. E aí eu vou ter que correr e aceitar a primeira coisa que me aparecer. Nem sempre a primeira coisa que aparece vai resolver nossos problemas. Pode ser que você já esteja ganhando um valor 2 vezes maior do que a primeira coisa que te aparecer. Você vai ser obrigado a aceitar aquilo e, trabalhando com aquilo, tentando correr atrás de uma coisa melhor até se ajustar. Se você tem uma reserva de emergência, você pode virar e falar, espere um pouquinho, deixa eu pensar, deixa eu me planejar aqui, eu vou ir nas pessoas certas, isso vai me gastar 3, 4 dias e até você conseguir voltar a ser encaixado da mesma forma que você estava antes no mercado de trabalho. Qual é o valor que nós devemos ter de uma reserva de emergência? Bem, se eu tenho uma despesa mensal total, o que é uma despesa mensal total? Quanto eu gasto por mês total. Se eu tenho uma despesa mensal total de $3.000 por mês, a minha reserva de emergência, ela deve ser de, no mínimo, 3 meses essa despesa. Não é quanto eu ganho, é sobre quanto eu gasto por mês. Então, a minha reserva de emergência, ela deve ser, no mínimo, 3 meses as minhas despesas mensais. Qual é o ideal de uma reserva de emergência? 6 meses das minhas despesas mensais. Ok? Então, esse é um dos motivos. Também, junto com a reserva de emergência, o que eu devo ter? Eu devo ter um seguro de vida que me traz benefícios em vida. Por que isso é importante? Porque se alguma coisa acontecer com a minha saúde ou comigo, para eu poder receber esse dinheiro e poder me cuidar. Se eu tiver morto, para alguém poder receber esse dinheiro. Você sabe quanto custa um translado de corpo hoje para o Brasil?
entre 20 a 30 mil dólares, depende da época do ano. Você não quer ser um peso na vida de ninguém, não é verdade? Eu também não. Então, essa parte é muito importante. Como consultor financeiro, eu estou aqui pronto para te ajudar nisso. Vamos seguir adiante. Eu vou falar hoje sobre uma outra coisa que é muito importante e que nós vamos falar para a área financeira, mas nós podemos usar e devemos em qualquer área da nossa vida, tá joia? Metas e objetivos. Então, essa parte é muito importante. Adrezo, como assim dentro da área financeira? Vamos lá. Você está me ouvindo agora, você começou a me seguir, ou você já me segue há algum tempo, mas você ainda está passando muitas dificuldades com relação às suas finanças. Você deve muito dinheiro, você fez alguns gastos descontrolados, você não tinha notado quais eram a sua receita, qual era a sua despesa, quanto que você ganhava, quanto que você gastava, e por descontrole ao longo de um tempo, você passou a gastar mais do que ganha. Então vamos lá. Primeira coisa, isso também pode acontecer por vários fatores. Não é que você gasta mais do que ganha intencionalmente, não. Tem pessoas que sim, tá? Mas quanto mais maduro você é, mais você vai se preocupando com essas coisas e preocupando com as suas atitudes para que essas coisas não aconteçam. Mas tem situações da vida que acontecem como uma avalanche e, infelizmente, a gente tem que abrir mão de todos os recursos se nós não estamos preparados para isso. Tem horas que, mesmo estando preparados para isso, as coisas acontecem e dificultam a nossa vida. Por exemplo, o Covid, quanto tempo o Covid durou, não é verdade? Então, assim, nós temos que estar preparados para isso. Então, nós vamos conversar sobre metas e objetivos. Vamos lá. Eu não vou comentar sobre o tipo de personalidade que você tem, se você é uma pessoa que guarda dinheiro, se você é uma pessoa que gasta muito dinheiro. Nós vamos ter uma outra reunião para falar isso. Mas vamos supor que você fez algumas compras e hoje você tem algumas dívidas. Então eu vou dar um exemplo. Eu devo no cartão de crédito 3 mil dólares. Junto com esse cartão de crédito, eu também estou devendo um outro cartão de crédito, mais 630 dólares. Só que, o que acontece? A minha situação se descontrolou. Eu também estou devendo 1.400 dólares de aluguel. Eu vou colocar esses 3 números. Já dá para a gente servir como exemplo. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso definir uma estratégia de pagamento disso daqui. Tem 2 formas de nós definirmos a estratégia de pagamento. Uma é quitar primeiro aquilo que traz os juros mais altos, porque isso tudo está dando juros. A outra é eu quitar por ordem de valores. E nós vamos fazer aqui um processo de quitação por ordem de valores. Por quê? Porque para você quitar por juros mais altos, você tem que entender sobre isso. E nem sempre é uma coisa tão fácil da gente entender. Tá joia? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses valores em ordem no canto aqui. Por que eu vou colocar no canto? Porque eu vou precisar mais um pedaço do quadro para a gente poder estar escrevendo. Então, o primeiro valor que eu vou colocar aqui, 3 mil dólares. O segundo valor que eu devo um pouco menos, vamos mudar aqui, ó. $1.400. E o terceiro valor que eu devo um pouco menos, 630 dólares. Deixa eu tirar essa parte aqui. Ao todo, eu tenho uma dívida de
3, 4, 5.030 dólares. Então eu preciso traçar o quê? Eu preciso traçar uma meta. Qual é a minha meta neste momento? Minha meta número 1. Número 1, quitar $5.030. Tá joia? Qual é a minha meta número 2? Não deixar isso acontecer novamente. Nesse primeiro momento, a minha meta é quitar $5.030. Por que nós chegamos nesse ponto? Por que eu cheguei nessa dívida de $5.030? Eu vou agora em explicações científicas. Aristóteles, filósofo, anos atrás, disse que, e ele explicou muito bem sobre hábitos e virtudes. O que é um hábito e uma virtude? Hábitos ou virtudes são atitudes que nós temos e elas são repetitivas ao longo da nossa vida. Então, quando eu tenho atitudes que não são boas, elas são consideradas vício. Quando eu tenho atitudes que são boas, elas são consideradas virtudes. Então, eu tenho uma atitude de ser honesto, ou eu tenho uma atitude de ser uma pessoa trabalhadora. Eu não falto serviço, eu não chego atrasado. Isso é uma virtude. Por quê? Porque repetitivamente eu não vou faltar serviço, eu não vou chegar atrasado. Eu tenho o costume de fumar. Todo dia, quando eu acordo, passo 10 minutos, eu preciso fumar um cigarro. Isso faz mal para a saúde, então é considerado um vício. Tá? O vício não necessariamente é só com relações a isso, mas pode ser que eu acorde e, de acordo com o humor que eu acordo, eu não quero ir trabalhar. É considerado um vício. Tá joia? Então, e quando a gente tem virtudes, né? Hábitos bons, considerados virtudes. Então, agora, como que funciona o quadro de hábitos e virtudes? Vou fazer os desenhos aqui. Como eu disse, nada acontece por acaso, tá joia? E é um ciclo, e esse ciclo é repetitivo. Então vamos lá. Primeira coisa que acontece. Eu trabalho a semana inteira, tá? Chega na sexta-feira, eu estou cansado. Eu olho para trás e vou falar assim: uau, eu trabalhei essa semana inteira, eu dei o meu melhor de mim, eu mereço uma premiação. Então, essa coisa que aconteceu é o quê? É um fato. O fato é que eu trabalhei. Então, eu mereço uma premiação. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Eu quero um jantar legal. Então, eu entro, né? Eu peguei o fato, eu vou entrar na minha rotina. Qual é a minha rotina? A minha rotina é dirigir para o restaurante, né? E vou ter a minha gratificação. Eu tenho a minha gratificação. Qual é a minha gratificação? Eu entrar dentro do restaurante e ter o meu jantar que eu mereci. Só que na semana que vem você vai trabalhar de segunda a sexta de novo. Ou seja, aconteceu a mesma coisa. Quando der sexta, eu tenho o meu fato, trabalhei a semana inteira,
mereço um jantar no restaurante. Vou entrar na minha rotina, que é dirigir para o restaurante, e vou ter a minha gratificação, que é o jantar do restaurante. Um fato raramente vai deixar de existir. Por quê? Porque, como eu dei o exemplo do trabalho, não tem como nós pararmos de trabalhar. Então você vai trabalhar toda semana. E a gratificação também não. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós queremos ser gratificados. Pessoas menos experientes, menos maduras da vida, gostam muito de gratificações instantâneas. Quanto mais maduro, quanto mais experiente com a vida, mais sábio nós ficamos, nós tentamos ganhar gratificações melhores ao longo do tempo, sem serem instantâneas. Mas o fato não vai mudar e a minha gratificação não vai mudar. Tem uma coisa que muda. Ela é a minha rotina. Eu posso transformar a minha rotina. Então tracei minha meta, que está $5.030. Eu trabalhei de segunda a sexta. Quando chegou sexta-feira, uau, eu mereço. Trabalhei de segunda-feira a sexta, eu mereço uma gratificação. Então, qual que vai ser a minha rotina? A minha gratificação não vai ser ir para o restaurante. A minha gratificação vai ser quitar a dívida. Eu tenho 5.030 de dívida. Quanto eu gasto no restaurante de segunda a sexta? Desculpa, num jantar nesse dia eu gasto $100. A minha rotina vai ser colocar $100 na primeira conta de 630. E aí, qual vai ser a gratificação? Eu vou ver que de 5.030 eu paguei 100 e eu vou ter aqui 4.930. Estamos vendo como é que para a gente poder fazer uma transformação e quitar uma dívida não é tão fácil. Eu estou dando números mais baixos, mas às vezes a sua rotina é melhor. E por que eu vou colocar esse dinheiro no que eu devo menos? Porque se você fizer essa atitude, você vai primeiro conseguir pagar o que você deve menos mais rápido. Você quitando o que você deve menos mais rápido, a hora que você vê que aquela dívida não existe mais, ela vai te dar forças, coragem, ânimo, emoção para continuar seguindo esse ciclo. Por que isso, Andrés? Porque Aristóteles também falou que o ciclo desse de hábitos e virtudes, para a gente poder alterar aqui dentro, no nosso subconsciente, demoram até 6 meses. E não vou ser hipócrita de falar que eu desenhei isso aqui, montei essa minha meta e que eu não vou, às vezes, cair numa tentação e quando eu me perceber eu estou dentro de um restaurante. De jeito nenhum. São até 6 meses. E durante esses 6 meses, o nosso subconsciente vai nos puxar para quê? Para gratificação instantânea, que é ir ao restaurante. Mas, se nós persistirmos, né, em 6 semanas, aqui no caso que eu dei o exemplo de $100, você quita esses 630. E aí você não vai ter esse aqui mais. A partir do momento que você não tem esse, você vê que, uau, eliminei uma dívida. Você entra com ânimo, força total na segunda dívida. Quando você assusta, você já está quitando a sua dívida e eliminando. Adrezo, que legal você ter falado sobre tudo isso, mas eu não tenho dívidas. Isso não serve para mim. Errado. Isto serve para nós, para qualquer coisa. Por quê? Porque todos nós, eu vou apagar aqui essa parte da dívida. Todos nós temos que ter metas e objetivos.
Todos nós temos que ter metas e objetivos. E para qualquer meta ou objetivo que nós criarmos, o processo vai ser o mesmo. Eu vou ter que usar esse processo. Agora, como que eu crio uma meta? Nós devemos ter metas. Vamos lá. Ou objetivos, é a mesma coisa, tá? Não muda muito. O objetivo é o que te gera a criar a sua meta. Nós temos que ter metas de curto prazo. Então, nós temos que ter metas de médio prazo e nós temos que ter metas também de longo prazo. E essas metas, vocês desculpem a letra, o quadro está balançando, mas é o melhor que eu consegui para hoje. E estas metas, elas são baseadas na minha realidade, na minha história que eu estou hoje. Não adianta eu traçar uma meta de, minha meta de médio prazo é eu ter uma Ferrari. Mas se eu trabalho e o que eu ganho, eu mal consigo pagar as minhas contas, isso não vai acontecer da noite para o dia. Eu vou ter que fazer mudanças. Então, para nós termos meta, a primeira coisa, ela tem que ser dentro da nossa realidade. Toda meta, ela tem que ser atingível. Ou alcançável. É a mesma coisa. Uma outra coisa, uma meta tem que ser tangível. Não tem como eu criar uma meta de que eu vou juntar $1.000 por semana se eu trabalho de segunda a sexta e eu ganho $1.200. Você não consegue viver só com $200 hoje. Se você consegue, a meta vai ser tangível. Mas se você não consegue, você precisa ter metas tangíveis. O que é uma meta tangível? É uma meta que eu tenho condições de realizar. Por isso que nós temos que ter metas de curto prazo, médio prazo e depois metas de longo prazo. A minha meta de longo prazo, quando eu falo meta de longo prazo, ela pode ser uma meta de daqui 10 anos ou 20 anos. Então, qual é a minha meta de longo prazo hoje? Adrezo, fazer com que a comunidade brasileira que mora ao meu redor, que mora em Filadélfia e região, seja os imigrantes mais ricos do Brasil, dos Estados Unidos. Uma meta de longo prazo, fazer com que a comunidade brasileira que mora perto da minha região se aposente nos Estados Unidos, receba renda mensal vitalícia em dólar. Isso vai independer do seu status imigratório. Adrezo, como assim eu não tenho documento? Não tem problema, me procura que tem jeito. Qual é a minha meta a curto prazo? Uma meta a curto prazo que eu tracei hoje é tentar mostrar para vocês, através das minhas aulas, que nós conseguimos transformar as nossas vidas. Para isso, eu dependo de mim. Você depende de você. Não adianta eu virar e falar, filha, o papai criou uma meta que nós vamos, vou dar um exemplo idiota aqui, que nós vamos trocar o carro até o fim do ano. A partir de hoje você não pode gastar mais dinheiro, mas o dinheiro está no meu bolso. A minha filha não trabalha ainda. Eu que sou responsável por isso. Eu tenho que primeiro assumir a minha responsabilidade. Qual é a minha meta a médio prazo? Minha meta a médio prazo é ter que vocês me tenham como referência do consultor financeiro, né, da região de vocês. Então, eu criei 3 exemplos aqui hoje e eu estou falando sobre esses 3 exemplos para vocês. Meta de curto, médio e longo prazo. Qual pode ser a sua meta de curto, médio ou longo prazo? Vou dar 3 exemplos aqui.
E isso muda, de acordo com, de novo, com o que eu falei, isso muda de pessoa para pessoa, tá? Meta de curto prazo, quitar dívidas. Meta de médio prazo, levar a família na Disney. Pode ser uma meta de médio prazo. Meta de longo prazo, conseguir comprar a minha casa. Então, dessa forma, quando a gente tem esses dados, quando nós temos esses números, a gente consegue atingir essas metas, nós conseguimos fazer acontecer. Agora, vamos lá, uma coisa muito importante. As nossas metas são pessoais. Se a minha parceira, se o meu parceiro, ou seja, se a minha esposa ou o meu cônjuge está comigo, essas metas têm que ser uma meta do casal. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Eu sozinho não sou ninguém. Em dois eu estou junto. Deus falou isso. Quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei junto. Eu estou entendendo que isso aqui, Andrés, o que isso aí tem a ver com isso de você estar falando em meu nome? Eu só estou falando que duas cabeças pensam melhor que uma, entendeu? E por mais que às vezes isso aqui não seja nada a ver com religião, mas quando nós temos metas e objetivos juntos, as coisas conspiram ao favor, porque uma pessoa vai animar a outra, somos dois se animando. Então, isso não é motivo para a gente brigar, para a gente ter desentendimento, mas para a gente traçar metas, objetivos e cumprir juntos. Eu não consigo nem contar nos dedos quantas metas e objetivos eu e a minha esposa já cumprimos juntos. Teve horas que ela teve que abrir mão de várias coisas dela para com que eu pudesse dar o voo mais longe. Teve horas que eu tive que abrir mão de várias coisas para que ela pudesse dar um voo mais longe. Nem sempre a meta era minha, mas eu estava com ela, porque eu sabia que lá na frente a meta que ela precisava naquele momento iria me proporcionar e vice-versa. Então, a nossa meta de curto prazo, hoje ela pode ser o quê? Quitar minhas dívidas. Minha meta de médio prazo, ir para Disney, né? Meta de longo prazo, ter minha casa aqui. Bem, para isso, nós temos que nos planejar. Como que eu planejo com essas metas e objetivos? Primeira coisa que eu preciso ter, por escrito. Eu preciso ter isto por escrito. Não tem como eu atingir uma meta que está só na minha cabeça. Isso aqui tem que estar escrito. Se precisar, eu vou pegar... Esse dinheiro eu não posso pegar. Mas eu vou pegar um pedaço de papel e vou escrever minha meta, curto, médio e longo prazo. Eu vou pregar isso num lugar que eu vejo pelo menos 2 vezes por dia. Aonde que é o lugar mais fácil na minha casa? No espelho do banheiro. Todo dia que eu entro, tá lá minha meta e objetivo pregado. Todo dia que eu vou dormir, tá lá. Então, eu entro muito mais de 2 vezes, mas pelo menos 2 vezes por dia eu consigo enxergar minha meta e meu objetivo. Aonde que você vai colocar a sua? Você sabe. Ah, eu não moro numa casa, minha casa é compartilhada com 15 pessoas, o outro não precisa saber de sua meta. Aonde que você vai colocar? Pode ser que seja o seu fundo de tela do seu telefone, que só você vê, pode ser que esteja na cabeceira da sua cama, que todo dia você vai ver, no criado mudo ao lado da cama, não importa, mas tenha isto por escrito, metas atingíveis, alcançáveis. Se a minha meta é de curto prazo é quitar uma dívida, ou é juntar um dinheiro, o que eu vou fazer para chegar nisso? Eu preciso ter isso por escrito. Eu preciso anotar. Olha, a partir de hoje eu vou fazer isso e isso. Ontem eu conversei com uma pessoa e ele me falou que a meta dele de curto prazo era fazer dinheiro. Ele ganhava um valor e ele gastava, junto com a esposa, $50 a menos do que o valor que eles ganhavam juntos. E ele falou, não dá, eu não consigo. Se alguma coisa acontecer, $50 eu não resolvo nada. Ele abriu mão, na época, de um esporte que ele gostava muito. Para quê? Para que aquilo pudesse ajudá-lo a juntar um dinheiro maior.
Hoje, ele já voltou para o esporte dele. Por quê? Porque ele percebeu com o tempo que aquela atitude dele, junto com outras, fizeram ele chegar onde ele precisava. E aí hoje ele já pôde voltar para o esporte e tudo mais. Então, assim, tem hora que tem que ter sacrifício. Mas o sacrifício para eu atingir a minha meta, ele é meu. Ele não pode ser de ninguém mais. Não tem como ninguém sacrificar por mim. Ó, chefe, eu ouvi o Financast do Adrezo e ele falou sobre metas e objetivos. Eu desenhei minha meta lá. A partir de hoje você vai me pagar $10 a mais por hora. Fechado? Você vai para a rua, irmão. Não faz isso, né? Então, assim, metas e objetivos, tenha isso definido na sua vida. A hora que essas metas e esses objetivos entrarem no seu ritmo, né? Pelo que Aristóteles falou, quando passar 6 meses, você está acostumado a fazer isso, você pode traçar metas e objetivos para qualquer coisa da sua vida. Você pode traçar metas e objetivos para coisas pessoais, para coisas que às vezes não tem nada a ver. A minha meta é poder trocar de carro. A minha meta é pagar um college para o meu filho. Não é eu que vou me beneficiar com o college, é meu filho, mas essa é a minha meta, é uma meta de longo prazo. O que eu vou fazer para chegar lá? Nessa hora, estou aqui, mais uma vez, eu, Adrezo, o seu representante financeiro da comunidade Filadélfia e região, para poder te ajudar. Me ligue, vem atrás de mim, meu telefone está aqui embaixo, meu e-mail está aqui embaixo, 267-466-7032, www.aposentenozelva.com. Muito obrigado e até a nossa próxima Financast. Um abraço!